Muito bem, pessoal. Boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Hoje, o último dia de estudo desse livro, tá? Depois nós vamos ter uma sequência com outro estudo, mas esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, é o último dia, tá? Todos que estão chegando, um grande abraço. E vamos lá, né? Esse capítulo, o capítulo 30, é um capítulo mais curtinho, né? Então nós devemos terminar hoje, né? Então o livro Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier e a coordenação conosco, né? Alexandre Xavier de Camargo. Então vamos lá. O capítulo, é o último capítulo, capítulo 30, últimas páginas. Tá? Vou tomar uma aguinha aqui. Ok? Então vamos lá. Estavam indo o André Luiz, o Hilário e o Aulus, né? Estavam já prestes a se despedirem, né? Aquelas palavras finais e tal. E o Aulus deu as suas últimas... fez os seus últimos ensinos, né? Os seus ensinamentos ali, suas reflexões para todos nós, não somente para eles, né, mas para nós também, né? Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Quer dizer, o sol estava nascendo, né? E o campo brilhava em plena manhã clara. Foi quando, apontando um homem do campo, manobrando a enxada, Aulus falou: vejam, a mediunidade, como instrumentação da vida, surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita. O lavrador é o médium da colheita. O que ele quer dizer com isso, né? Que o lavrador, é através do lavrador que nós obtemos a colheita. Daí é um conceito mais amplo de mediunidade. Mediunidade vem de médium intermediário, meio ou intermediário, né? Então a mediunidade, a essência da mediunidade é intermediação, tá? E a gente tem falado, né, que mediunidade vai continuar existindo mesmo após a morte, né, no plano espiritual. A mediunidade vai continuar existindo por uma razão muito simples. Nós sempre vamos estar intermediando dois planos, um que está acima e um que está abaixo. Nós sempre estaremos intermediando, ou no qual nós estamos, né? Nós sempre estaremos intermediando dois planos. Essa é a essência da mediunidade, tá? Então, o lavrador é o médium da colheita. É através do lavrador que nós obteremos a colheita. A planta é o médium da frutificação. É através da planta que nós temos o fruto. Vocês percebem? Né? A planta é o intermediário para que a gente alcance o fruto, é preciso a planta. Né? E a flor é o médium do perfume. Né? A flor é o médium do perfume. Né? Através da flor que nós vamos obter o perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam, moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Né? A planta, ela absorve do solo, ela traduz os recursos que ela absorveu conforme as possibilidades, conforme as limitações da planta, e ela vai expressar algo também. Seja transformando o oxigênio, né, em gás carbônico, seja traduzindo em perfume, em beleza, né? A mediunidade é assim, nós estamos sempre sentindo as coisas, captando as coisas e expressando, traduzindo de nós
conforme as nossas possibilidades. Por isso que os espíritos amigos falam que nós precisamos aprimorar as condições de traduzir aquilo que a gente absorve, aquilo que a gente percebe, aquilo que a gente capta. O médium, ele não pode parar de estudar. O médium não pode parar de se aperfeiçoar, ele precisa sempre estar trabalhando para se aperfeiçoar, para que aquilo que ele traduza ganhe em qualidade, né? Ganhe em beleza, ganhe em produtividade. Aquilo que a gente vem a traduzir, a gente consiga traduzir de uma forma benéfica, né? De uma forma positiva, tá? Até mesmo culturalmente, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de expressar, né? O próprio Chico Xavier, ele precisou estudar. Chegou uma hora que o Emmanuel falou para ele: ó, Chico, você precisa estudar português. Tá difícil de transmitir a mensagem, as histórias que eu preciso transmitir através de você. Você precisa ter mais elementos para você conseguir captar, para escrever, né? Aquilo que eu estou ditando para você. Então, a gente precisa sempre aperfeiçoar a nossa capacidade de traduzir as coisas, né? Para que a gente se transforme cada dia mais útil, vamos pensar na casa espírita, nas reuniões, sejam as reuniões públicas, sejam as reuniões mediúnicas. Nós precisamos aprender a falar, nós precisamos aprender a ler. Um exercício interessante para todos nós que participamos da Casa Espírita, somos trabalhadores da Casa Espírita, é a gente treinar a leitura. Parece uma coisa tão simples, mas a gente vê que muitas pessoas precisam exercitar a leitura, né? Exercitar a ler em voz alta, por exemplo. É uma coisa simples, né? Mas nós precisamos em casa, né? Sentar lá, pegar o livro lá e ler em voz alta, para ir se acostumando, né? Porque muita gente não tem hábito de leitura, né? Muito menos em voz alta. Porque aí você vai desenvolvendo essa habilidade e chega numa reunião mediúnica, você vai ler um texto sem ficar travando, sem ficar comendo palavras, sem ficar falando uma palavra totalmente contrária do que ela está escrita, né? Então você vai tendo capacidades para ser cada dia mais útil. Numa reunião pública você vai ler um texto, uma mensagem de abertura, né? Tudo isso são valores que nós precisamos aperfeiçoar. A capacidade de fazer uma prece, por exemplo, né? De intermediar o pensamento de todos ali, de ser o porta-voz da nossa rogativa para com a espiritualidade, para com Deus, né? Então nós precisamos treinar também, fazer uma prece, né? Quando a gente vai fazer uma prece, lembrar que nós precisamos fazer uma prece de modo que todos ouçam, porque não tem sentido a gente fazer uma prece em que só a gente está ouvindo e ninguém mais ouve. Então a gente tem que também pensar coletivamente, tanto quanto a gente vai ler, quando a gente vai também fazer uma prece, né? Nós temos que lembrar que as pessoas precisam ouvir para que possam acompanhar o pensamento. E aí nós temos um pensamento comum, uníssono, né? Em que todos estão juntos, né? Então são valores que todos nós podemos desenvolver, são habilidades, né? São potenciais que nós temos, que nós podemos desenvolver. A vida, ela privilegia o esforço. Tem pessoas que são superdotadas, né? Porque elas já desenvolveram grandes habilidades, grandes inteligências, né? Mas nós somos seres comuns, a maioria das pessoas são seres comuns. E todos, né? Inclusive o superdotado de hoje, ontem ele precisou se esforçar, nas outras encarnações ele se esforçou muito para nessa vida vir como um superdotado, né? Agora nós, que nessa vida estamos
né, com mais dificuldade, a vida privilegia sempre o esforço. Então, aqueles que se esforçam em tudo, né, como a gente estava falando, aprimorar o português, aprimorar a capacidade de falar, aprimorar a capacidade de ler, né? Então, são possibilidades que nós temos e que faz com que a gente se torne muito útil, né? E aí, quando as pessoas têm dificuldade, você pode ser uma pessoa que consiga ser útil, né? Se alguém pedir para você ler alguma coisa, você vai com tranquilidade, porque você já desenvolveu essa habilidade, né? Então é importante, né? Para que sejamos médiums da palavra, médiums da escrita, né? Para que chegue às pessoas da forma correta, né? As palavras de uma forma bem traduzida por nós, né? Então, em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação, segundo as nossas possibilidades, né? A gente aqui, a gente está traduzindo o André Luiz, eu estou sendo o médium do André Luiz aqui, né? E quiçá, né, a gente espera que médium também dos espíritos amigos que nos ajudam, né? Captando o que eles querem que a gente lembre, né? Eles ajudam a organizar o nosso pensamento, né? Então, nesse momento, estou sendo médium para que chegue até vocês, colocando aqui também as características minhas, né? Dos meus potenciais, mas também as minhas limitações, né? E tudo isso acaba chegando até vocês de alguma forma que a gente espera que esteja sendo proveitosa, né? Tá? Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui que vocês colocaram aqui. A Sol Souza. Nossa, depois que comecei o estudo mediúnico no centro que frequento, fui chamada para ler um texto e fazer uma prece na abertura de uma palestra, aberta ao público. Sou super tímida e minha mão tremia ao ler o texto e minha voz quase não saía. Fiquei muito nervosa, mas fui recebida com muito carinho pela equipe dos trabalhadores da casa. Então, que legal, né, Sol? Eu sempre tomo cuidado, assim, de ir bem devagar. Como a gente já teve contato com muitas pessoas, assim, nos estudos, nas reuniões na casa espírita, então, e como a gente já se viu em situações assim meio embaraçosas também, a gente mesmo, né? Eu mesmo, assim, em alguns momentos, assim, que era mais novo, ia fazer uma prece, aí daqui a pouco dava um bloqueio, dava um branco e não saía mais nada. Ou então ia ler, começava a faltar o ar, parecia que não acabava o texto ali, não aparecia o ponto final e acabava o ar, né? Hoje em dia, eu vou tomando muito cuidado, assim, para quem eu peço para fazer uma prece, para quem eu peço para fazer uma leitura, né? Porque eu sei que às vezes é uma saia justa, né? Que a gente coloca as pessoas, né? Às vezes as pessoas ficam ansiosas, né? Ficam nervosas. Por isso que a gente pede, assim, para as pessoas, vão treinando em casa, né? Vai treinando a leitura, né? E vai surgir um momento, a gente vai pedir para um, para outro, né? Fazer uma prece, fazer uma leitura, né? E aí a gente não passa tanto sufoco, né? Porque já vai treinando em casa, no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é bom para isso. A gente já vai treinando, né? Mas tudo isso é também um pouco do desafio para nós, né? Porque a gente também vai sendo desafiado, né? De passo a passo, sem passos, sem querer dar um passo maior que a perna, né? Sem criar muita tensão, né? Mas de uma forma mais suave a gente vai se habituando. Eu era muito tímido. Os estudos em grupo me ajudaram muito para me soltar mais. Eu era muito tímido. Encontro assim que tinha muitas pessoas, muitos jovens. No começo eu corria disso aí, né? Eu morria de vergonha e tal. Até hoje eu não sou muito assim de aparecer em público, assim, se eu puder ficar mais nos bastidores, eu prefiro,
né? Mas a vida vai colocando a gente nessas situações e a gente vai tendo que encarar. É um desafio, né? Como a gente estava falando. Só que a gente vai melhorando, né? A gente vai se habituando. Mas no começo não é fácil, não. Mas com boa vontade, né, pessoal? Os espíritos amigos vão ajudando, né? E a gente vai desenvolvendo as capacidades que a gente tem. E também quem quiser, é aí que está uma questão, né? Também tem, a gente espera também um pouco da iniciativa das pessoas, tá? A gente espera um pouco da iniciativa. Eu estou falando aqui porque a gente é uma das pessoas que dirige casa espírita, mas vocês, muitos são trabalhadores de outras casas. Então eu estou falando aqui meio que em nome assim dos dirigentes de casa espírita, né? E é para vocês entenderem também. Às vezes a gente espera também um pouco da iniciativa de vocês, né? Alexandre, ó, quando precisar, pode me pedir para fazer uma prece, viu? Ó, quando precisar, eu gosto de ler, viu? Pode passar para mim que eu gosto de ler. Vocês entendem? Então a gente também espera um pouco disso, que facilita um pouco o nosso trabalho também, para que a gente não constranja as pessoas que não queiram, às vezes, fazer determinadas coisas, né? E às vezes a gente cria um constrangimento, né? A Heloísa, né? Eu não te imagino tímido. Ih, mas eu sou tímido até hoje. Sou muito tímido, viu? É que o estudo online aqui, em dezembro, fez 14 anos de estudo online, né? E aqui também estou eu e o computador aqui, vocês estão teclando. É diferente, né, Heloísa? Eu fiz 10 anos de programa de rádio. E o programa de rádio me ajudou muito a fazer palestra. Para mim era mais fácil fazer rádio do que fazer palestra. Porque na minha frente só tinha o operador de som, aquele que colocava as músicas e tal, né? Então foi 10 anos aprendendo a improvisar, abrindo texto, lendo, programa espírita, né? Isso foi me preparando para fazer palestra, porque eu tinha mais dificuldade de fazer palestra. Quando tinha muita gente na minha frente assim, eu ficava meio tenso, né? Então, mas a gente vai acostumando. É o que eu estava falando, tudo é exercício, né? Tudo é treino. Tudo é repetição, repetição, repetição. É boa vontade, é você se desafiando a produzir, né? Então a gente vai enfrentando as dificuldades, né? Vai superando. A Terezinha Passos, né? Ainda não me sinto capaz de fazer leitura, mas quando pedem, faço. Mas não sei explicar. Peço para quem entendeu explicar. Terezinha, cada um vai somando um pouquinho, né? Cada um vai somando com o que pode. Às vezes você consegue fazer uma leitura, um texto pequeno, o outro comenta. Com o tempo você também vai comentando. E assim você vai aperfeiçoando a sua capacidade, né? Mas é assim mesmo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Um pouco além, o grupo defrontou singela oficina de carpinteiro, em que o operário aplainava enorme peça. Aí o Aulus diz, né? Possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Aí o carpinteiro, né? Falando do carpinteiro. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Então, um outro aspecto, né? No caso aí do carpinteiro. E isso é lógico que o encanador, né? O azulejista, e aí qualquer trabalho manual, intelectual, qualquer que seja, né? A gente pode generalizar aqui, porque a ideia é justamente essa. Possuímos no artífice, né, no carpinteiro ali, o médium de preciosas utilidades. Ainda mais na época que esse livro saiu, aqui na Terra, né, você trabalhava muito com madeira, as casas eram de madeira, os objetos eram muito de madeira, usava muita madeira, né?
Então o carpinteiro era muito importante, o marceneiro era muito importante, né? Ainda é, né? Mas era um pouco diferente naquela época, né? Mas aqui os utensílios que a gente pode utilizar, a indústria metalúrgica, né? Os artistas em todas as áreas, produzindo as belezas, né, da arte ou da utilidade, tudo isso é a expressão dos potenciais dessas pessoas, né? Que funcionam como médiums de preciosas utilidades. E da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Quer dizer, quanto mais boa vontade, quanto mais devoção a gente demonstre à causa que a gente está, em que a gente está laborando, né, mais útil nós nos tornamos à sociedade. Quanto mais devoção, quanto mais nos tornamos peças úteis, né, mais nós nos transformaremos em elementos úteis à sociedade. E os espíritos amigos nos utilizarão realmente como médiuns para gerar bem-estar para a sociedade, para gerar o socorro, para gerar o alívio, para gerar o reconforto para a sociedade. A gente pode ser aquele que ajuda a resolver o problema. A gente pode ser aquele que ajuda a equacionar as situações, né? A gente pode ser aquele que ajude a acalmar as coisas. A gente pode ser aquele que vai servir de médium para que os bons espíritos ajam na comunidade, ajam no centro, na casa espírita, produzindo coisas, criando coisas, aprimorando trabalhos, aperfeiçoando concepções, organizando, né, as atividades. Tá? Ok. Certo, pessoal? Então vamos lá. E assim o instrutor se referiu ao escultor, ao singelo varredor incumbido da limpeza das ruas e ao juiz, né? Ele foi falando a respeito do escultor, que ele é médium da beleza, né? Gerando, né, a arte, né? O varredor, né, é o médium da limpeza, né, do asseio da sociedade, das organizações, tá? Então nós temos sempre a possibilidade de sermos médiums daquilo que a gente se devota a fazer, né? O juiz, o médium das leis, né? Traduzindo a aplicação das leis, o entendimento e a aplicação das leis. Lembrando que nós podemos sempre ser bons médiuns ou maus médiuns, né? Quando a gente se determina a fazer alguma coisa, nós precisamos aprender a sermos bons médiuns, bons intermediários daquilo que a gente está se determinando a fazer, né? Isso em todos os campos, tá, pessoal? Todos os homens, continua Aulus, né? Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam, tá? Nós nos tornamos instrumentos das forças a que nos devotamos. Se você cria uma tarefa voltada ao bem-estar social, ao socorro às criancinhas, aos idosos, aos doentes com câncer, aos doentes de qualquer matiz, né? De qualquer necessidade, aos sem-teto, aqueles que estão desabrigados, né? Um albergue. Aquilo a que você se devota, você passa a ser médium dos benefícios que aquela atitude pode gerar, né? E nós sabemos que nenhuma instituição voltada ao bem nasce aqui na Terra sem que as suas raízes estejam fincadas no plano superior, no plano espiritual. Nenhuma organização voltada ao bem
nasce aqui na Terra sem que as suas raízes estejam fincadas no plano superior. Tá? Isso é importante a gente lembrar. Vejam como é que nós podemos ser médiuns, né? Quando você tem a ideia de criar uma instituição, a ideia de criar uma casa espírita, né? Ou qualquer instituição voltada ao bem, você está sendo médium dos espíritos amigos que vão usar da sua intenção, o seu desejo no bem, a sua boa vontade, né? Para que você realmente concretize aquilo que você deseja, né? Ok. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então, em qualquer lugar, pessoal, em qualquer lugar, nós estaremos sempre produzindo de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que nós nos inspiramos, né? A gente está aqui no estudo, né? Nesse momento, se eu estiver inspirado pelos bons espíritos, eu e vocês, nós seremos médiuns dos pensamentos dos bons espíritos. Então, a gente com pensamento elevado, com boa vontade, com caridade, com fé, com confiança, a gente vai sintonizando com os bons espíritos. Aí a gente escreve, pergunta, escreve, acrescenta, fala, traduzindo a vontade dos espíritos amigos, né? Então, nossa palavra vai ser recheada de caridade, recheada de amor, recheada de paz, né? Mesmo quando a gente for perguntar alguma coisa, né, tudo será sempre expressão, né, daquilo que a gente está sintonizando. Se eu estiver mal intuído, se eu estiver mal assessorado, mesmo estando no estudo aqui, eu estiver mal assessorado, os outros às vezes estão bem, mas eu não estou bem sintonizado. Eu estou meio contrariado, eu posso ser instrumento de confusão. Eu posso ser instrumento de discórdia, né? De discussão, de problemas e tal, né? Então, isso é uma coisa que isso é uma coisa que o tempo todo existe. As forças voltadas ao bem e as forças voltadas ao desequilíbrio. E aí nós, como médiuns, em todo momento, em toda parte, nós estaremos sempre escolhendo o que nós vamos intermediar. O que nós vamos intermediar? Nós vamos intermediar benefícios para o estudo, nós vamos intermediar benefícios para a casa espírita, nós vamos intermediar benefícios para o grupo que a gente participa, ou nós vamos criar dificuldades, problemas, desarranjos, né? O tempo todo nós estamos intermediando. Certo? Isso é importante, né? Para a gente ficar vigilante, né, pessoal? É muito importante porque os espíritos levianos, eles estão sempre tentando interferir na nossa vivência, no nosso lar, né? Na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa mente, né? Através da nossa mente, né? Mas interferir nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas palavras, né? Então nós precisamos de vigilância, né? E isso eu também me incluo, tá, pessoal? Por isso que eu falo nós precisamos. Quando se trata de defeitos, de problemas, isso é nosso, né? Nós temos esses problemas, né? Nós, seres humanos, temos dificuldades, precisamos de vigilância, né? Para que a gente possa sempre avaliar o que a gente vai falar, né? Às vezes a gente não pensa direito e fala aquela palavrinha que vai desarranjar tudo. Eu também erro nesse sentido, né?
Então, às vezes, falta de vigilância, né? Nós precisamos aprender, né, com as experiências e tal. Ok? Então, produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, né? Bons e maus, né? Conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Se eu me acostumar a jogar muita conversa fora no dia a dia, e a gente joga muita conversa fora, isso é um mau hábito. A gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna que o espírito, o Vicente, né, que é o espírito protetor, o espírito mentor do André Luiz ali, né, ele fala assim que na Terra, infelizmente, nós não conseguimos ficar por mais de 5 minutos, um grupo mais de 5 pessoas, por mais de 5 minutos falando conversas elevadas. Isso nos grupos mais respeitáveis. Que nós não conseguimos, num grupinho pequeno, manter uma conversa elevada por mais de 5 minutos. Isso é a opinião dos espíritos superiores observando o nosso comportamento. Isso nas instituições mais nobres, vamos dizer assim, né? Sem falar nas menos nobres. Que nós em pequenos grupos, ou grupos até maiores, mas começando de pequenos grupos, que nós não conseguimos manter uma conversa elevada por mais de 5 minutos. Já começa a descambar para assuntos né, de menos importância, de assuntos mais vulgares, vamos dizer assim. É uma coisa para a gente pensar, né? Porque se a gente for analisar, é mais ou menos assim mesmo. E na casa espírita, nós precisamos aprender, por exemplo, a manter conversações elevadas. Justamente a gente traz esse mau hábito, né, das conversas fúteis, vulgares e tal, nos vários ambientes que a gente cresceu, que a gente se desenvolveu, que a gente convive, né, com os amigos e tal. Aí chega na casa espírita, nós precisamos nos reeducar. Porque a casa espírita é uma escola em que o homem novo, né, está tentando ser moldado, né, com hábitos novos, com pensamentos novos, sentimentos novos. E isso não pode ser, não é de fachada. Isso tem que ser algo que realmente a gente vai construindo através da consciência, da mudança do entendimento, né? E aí, por consequência, a mudança de atitude, tá? Mas isso é algo muito importante para a gente, né? Ok. Então nós vamos estar sempre atraindo, né, os que nos rodeiam conforme a natureza do que a gente, dos sentimentos e ideias de que a gente se nutre, né? O grupo chegara a uma casa em que Hilário e André prestariam socorro a uma criança doente. Então chegaram numa casa, o Hilário e o André iriam prestar socorro a uma criança doente, né? Aulo seguiu-os. Na intimidade doméstica, um cavalheiro maduro e a esposa tomavam café em companhia de 3 crianças. O instrutor fixou os olhos no quadro à sua frente, aquela imagem do casal e das crianças, né? E exclamou: a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Então vamos lá. Família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, né? Cada espírito vem de um passado, de uma outra encarnação, pode ser até da mesma encarnação dos outros, né? Pode ser que estivessem juntos em outro momento, em outro lugar, às vezes não, às vezes um veio de um lugar, outro veio do outro, mas se reuniram por afinidades ou por necessidade comuns, né? Necessidade de estarem juntos ali, em processo de evolução.
reajuste, aperfeiçoamento ou santificação, dependendo de qual é a nossa necessidade. Nós estamos em processos, todos em processo de evolução, alguns em processo de reajuste devido a quedas passadas muito graves. Então, a minha encarnação é muito voltada para o reajuste que eu preciso me reajustar perante a lei divina. Todos nós estamos nos reajustando, né? Mas alguns com situações um pouco mais graves, outros menos graves, né? Aperfeiçoamento, que todos nós precisamos, e santificação, que é para alguns que já estão num nível um pouco mais elevado. Então, a vivência em família ali é um processo de santificação. Uma prova difícil, missionária, né? Uma prova de um peso grande que a pessoa aceitou, mas que ela está em processo de santificação, né? Realmente de um burilamento maior, né? Ok. Aí vamos lá. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização, a longo prazo, dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Vocês entenderam? Então, quando o homem e a mulher, né, se casam, né, e vão ter filhos, eles se transformam naturalmente em médiuns da própria vida. Porque através deles virão aqueles espíritos, alguns amigos do passado, outros inimigos do passado, em processos de reaproximação, e terão uma nova oportunidade para viverem juntos novamente. Então, um casal será o médium da própria vida, permitindo que aqueles que estão associados a eles possam vir, né? Isso é muito importante, né? Eu sempre estimulo para que os casais, né, venham a ter filhos, né? A gente estimula, a gente sugere, né? Inclusive não demore muito para ter filhos, né? Às vezes o casal a gente vê que começa a aparecer inúmeros problemas nesse meio aí, que os filhos seriam muito bem-vindos. Nós nunca vamos estar sem problemas, né? Mas às vezes começam a haver alguns problemas baseados no egoísmo, na vaidade, né? Que os filhos nos fazem amadurecer, né? Os filhos fazem com que a gente amadureça. Enquanto nós não temos filhos, nós ainda somos os filhos. Mas quando a gente tem filhos, nós somos promovidos a uma outra faixa, né? A gente dá um passo à frente. Agora nós vamos exercitar o papel de pais. Então a gente sai do papel de filho somente, podemos ainda exercitar esse papel, mas aí nós entramos numa outra possibilidade, que é exercitar o papel de pai e mãe. Então, dentro de nós, o nosso psiquismo, isso ajuda no nosso amadurecimento. A gente passa a entender melhor o nosso pai, a nossa mãe, a gente passa a compreender as dificuldades e também os prazeres, né, de ser pai e mãe, as coisas boas, né? Isso é muito importante, pessoal. E também eu estimulo para que venha a ter filhos, né? Por quê? Porque nós recebemos uma oportunidade de reencarnar. Alguém foi médium da vida para nos receber, né? E aí nós tivemos a oportunidade, nós gostamos de viver, não gostamos? A gente se sente bem vivendo, a gente fica feliz, a gente não quer morrer, a gente quer viver, né? Numa situação normal a gente quer viver, não é? Então é sinal que a gente gosta, a gente está gostando de viver. Se é uma coisa boa para a gente, por que não estender isso àqueles que são, inclusive, alguns credores nossos do passado? Nós lhes devemos do passado,
né? Então é assim, um vai ajudando o outro. A gente recebe oportunidade, a gente dá oportunidade para os outros também no futuro darão para outros. É assim que a fila anda, né, pessoal? Não é uma coisa tão complicada da gente entender, né? E que se a gente vai saindo do egoísmo, né, que normalmente a gente vive, e a gente vai rompendo a concha do nosso egoísmo, a gente começa a entender que colaborar para a coletividade, né, permitir que os espíritos venham por nosso intermédio, dar oportunidade para que outros também se regenerem. Porque nós estamos aqui num trabalho de regeneração, num trabalho de reconstrução. Não é por que negar isso aos outros, para que eles também façam esse processo, se nós precisamos disso, né? A Fátima parece uma escala que vai aumentando de acordo com o tipo de espírito, né? Um espírito mais evoluído estaria em processo de santificação, né? É, Fátima, é sim. Não são todos que estão no processo de santificação, porque alguns estão muito longe disso, né? Então a gente precisa entender que onde é que a gente está, né? O nosso nível, né? Alguns estão no nível de reencarnar para realmente num processo de santificação, num processo de muito elevado, missões muito difíceis. Outros estão tentando apenas evoluir, não terão um impacto na sociedade muito grande, não terá uma influência muito grande, porque é apenas um esforço evolutivo, como eles dizem, né? Conforme a gente vai adquirindo mais recursos ao longo das encarnações, as nossas encarnações elas vão ganhando significados mais importantes, mais nobres, mais amplos, né? Melhor preparados, planejados e para que sejam também melhor executados, né? Mais difíceis de serem executados também, né? Mas cada um no seu tempo, né? A questão é a gente fazer a nossa parte. Cada um, vamos fazer pelo menos aquilo que nós temos nas mãos. É como a parábola dos talentos, né? A um o Senhor deu um talento, a outro deu dois, a outro deu cinco. Se nós recebemos um, vamos pegar esse um e vamos tentar multiplicar pelo menos por mais um, né? Ao invés de enterrarmos o talento, né? Ok? Então a gente recebe, a gente traduz esses filhos, né? Essas almas que vêm, funcionamos como médiums, né? Que nós vamos ajudar para que eles se regenerem, né? Para que eles se equilibrem, nós mesmos vamos nos equilibrando e para que nós possamos aprender a conviver uns com os outros. Então, os próprios vínculos vão sendo refeitos, vão sendo reconstruídos, né? Os vínculos que nós temos com essas pessoas, que são os nossos filhos, né? A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra. Estão vendo? A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois através delas a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Porque a família, né, é muito importante como célula, né, de reconstrução, como cadinho onde vai se refundir sentimentos, comportamentos, a educação. Desde cedo, né, a criancinha sendo educada, sendo bem conduzida, os bons exemplos, né, o sacrifício dos pais para que os filhos sejam beneficiados. Então, inimigos do passado que se transformam em amigos. Desperta o carinho recíproco. Quando eles veem que estão sendo bem tratados, que estão sendo bem conduzidos, desperta o carinho recíproco. Começa a surgir o amor, onde antes só existia mágoa, ressentimento, ódio, né? Com esforço começa a surgir o amor, né? Por isso que constitui um sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, né? Porque através da família, da educação,
Isso vai ter que ser muito mais valorizado pelos países, pelas cidades, né? Isso vai ter que ser muito mais valorizado. A família, o apoio às famílias, a educação de pais e mães. Os pais e as mães precisam aprender a ser pais e mães, né? A gente não nasce sabendo, né? A gente precisa ter um apoio maior, né? Todas as faixas da população precisam de apoio. Porque isso, pessoal, na verdade, independe de dinheiro. Você pode ter pessoas muito bem aquinhoadas, mas moralmente muito precárias, né? Em termos de conhecimentos básicos, de relacionamento, de educação, às vezes muito precário. Então, independe da questão financeira. Tem também a questão financeira, o apoio, né, às famílias, o necessário, né, para que a gente realmente regenere o planeta, né? As religiões, a importância das religiões como propagadoras de uma elevação que é legítimo, né? À parte todas as críticas que a gente tenha e que todos tenham, né? Mas a essência das religiões, né, que é desenvolver valores morais, que é aperfeiçoar o ser humano, isso tudo nós vamos precisar cuidar, né, desses aspectos com muito carinho, se nós queremos um planeta regenerado, né? E é dentro da família, né, que isso vai acontecer em grande parte dentro da família, o sacerdócio da paternidade e da maternidade. E nós não queremos participar desse processo? Nós precisamos participar desse processo, né? Nós precisamos participar. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos, na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. E você vê que coisa, né? Ele está dizendo que ó, fora do lar, além do lar, vai ser difícil a gente achar um lugar onde a mediunidade surja de forma mais espontânea e pura do que na posição de pai e de mãe, né? Diante dos filhos, né? Aprendendo a renúncia, a sublimação de si mesmos, a bondade, a paciência. Não é, pessoal? Eu conheço casos de mudanças muito grandes, assim, mães e pais e filhos dentro da família, né? Modificações de espíritos do passado que hoje estão próximos, né? Então é extremamente importante. A Magali colocou, né? Com certeza, né? Pais e mães deveriam ter cursos para tal, é verdade. Por mais que a gente faça, acaba errando na educação dos filhos. A gente faz o que consegue, né, Magali? Com o tempo a gente vai conseguir mais. Mas a gente vai fazendo o que a gente vai conseguindo. O importante é a gente ter boa vontade, sempre a intenção de acertar. Nunca agir deliberadamente, sabendo que está errando e continuar errando, né? Pelo menos se espera a nossa boa vontade e reflexão. Será que eu estou acertando? E se eu fizer assim? E se eu fizer assim? Né? Por isso que o estudo é importante. Né? O espiritismo é importante como um fator de discernimento para a gente. Estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a obra do André Luiz. E tudo que a gente puder, porque vai aperfeiçoando a capacidade de discernirmos entre o certo e o errado, o bem e o mal, o bom e o ruim. A gente vai aprendendo a discernir, né, para que a gente possa melhor educar, né? Vamos errar? Inúmeras vezes vamos errar. Por quê? Porque só erra aquele que tenta. Quem não tenta não erra, né? Mas quem está tentando fazer o melhor sempre comete erros. E é natural que erre. É assim que a gente vai aprendendo. A gente vai tentando, vai repetindo, vai acertando, vai errando, vai mudando, vai aperfeiçoando, né? É assim. Agora, quem não quer errar, não tenta, né? Mas também não desenvolve e nem colabora
como poderia desenvolver em si e poderia colaborar fora de si, né? A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Né? A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo. Né? Tem um amigo palestrante que ele fala assim, que na casa dele, todo o almoço, ele tem 2 reuniões mediúnicas por dia, almoço e janta. Almoço e janta. Quando senta com os filhos na mesa, é uma verdadeira reunião mediúnica. Um incorpora dali, outro incorpora que a gente fala, ele fica irritado, briga, chora, né? Aquelas. Que é família, né? Que é a questão de família. Vai resolver as coisas, os problemas que surgem, né? São 2 reuniões mediúnicas por dia, almoço e janta. Né? Mas é assim. Mas a gente vai aprendendo a doutrinar, né? Os espíritos encarnados que estão ali conosco, né? Às vezes revoltados, né? Preguiçosos, às vezes. Aí você tem vários tipos de temperamentos, né? Personalidades que surgem nas nossas famílias, né? Cada qual trazendo os problemas que vieram para ser trabalhados aqui. Ah, Alexandre, meu filho está com problema assim, assim, assado. Ok, tudo bem. Ah, mas como assim tudo bem? Ué, foi isso que ele veio trabalhar aqui, né? É isso que ele está, é isso que é o seu trabalho, né? Deus colocou na sua mão esse filho, é porque justamente ele está mostrando qual é o seu trabalho aqui, ajudá-lo a lidar com isso, para que ele possa avançar um pouquinho mais. Nós não vamos poder fazer tudo pelo outro, nem devemos, né? Mas é para ajudar o outro, pelo menos a se nortear um pouquinho, né? Mas ele também vai ter que fazer a parte dele. Mas os filhos vão mostrando o que eles vieram trabalhar aqui. Um tem problema com os vícios, outro tem problema com muita reclamação, pouco esforço, pouco trabalho, outro não gosta de estudar, outro, né? Cada um tem os seus problemas, mas também cada um tem as suas qualidades que a gente precisa saber enxergar também, senão a gente fica muito fixado nos defeitos e perde a visão, né? E perde a possibilidade de se relacionar com as qualidades também do outro, que é muito mais interessante a gente valorizar mais as qualidades do que os defeitos, né? Tudo que a gente focar mais é o que vai ganhar primazia. É o que vai crescer mais. Se você focar mais os defeitos vão ficar aumentados para você. Se você focar mais as qualidades, são as qualidades que vão ganhar maior importância para nós, né? Nós já estamos quase acabando, pessoal. Então, rapidinho aqui. Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou: quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Era chegado o momento da separação. O que se fez após comovente prece feita em plena praça, à luz do sol, por André Luiz e expressa nestes termos. Quer dizer, o Aldo falou: gente, está na hora, nós temos responsabilidades aqui, não podemos esquecer as horas, né? Aí fizeram uma prece para acabar com esse curso, né, que o André Luiz fez de 1 semana, já pensou? Vamos lá. A prece do André Luiz, né? E vai ser a nossa prece final, já que nós estamos já terminando, né? Então vamos nos concentrar e vamos ter como nosso momento de encerramento aqui também, não somente deste dia, desta noite de estudo, mas também deste livro que nós estamos terminando. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz.
Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos, a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. E aí nós terminamos então, pessoal. Acabou a oração, né? Que Jesus nos abençoe. E nós agradecemos a todos aqui pela presença, agradecemos pelo carinho, pela participação em todo o processo de estudo desse livro, né? Que durou mais de ano aí, mas que graças a Deus foi muito bom, muito produtivo. E a gente pôde conversar coisas tão importantes que o André Luiz nos trouxe, tá bom? Nós vamos dar sequência nos estudos. Eu estou analisando ainda o que estudar. Sugestões aí vocês podem colocar, se tiverem alguma sugestão, né? Em que campo? No campo da família, questões da família, questões de autoajuda, mais terapêuticas, questões mais doutrinárias, né? A gente está aberto a sugestões de vocês. Estamos analisando ainda o que nós vamos dar sequência em termos de estudo, tá bom? Mas nós vamos dar sequência, então fiquem tranquilos. Um grande abraço e até o próximo estudo, né? Quinta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo, tá? Um abração, até mais. Fiquem com Deus.